Aue discipuli et discipulae, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma lição de latim. Nós vamos entrar na Lectio Quattordecim e nós vamos estudar flexão verbal. Vou retomar aqui a questão das desinências pessoais, porque nesta lição, exclusivamente, nós vamos ver a conjugação do perfeito, do indicativo, dos verbos ativos. Então, vamos lá? Vamos continuar aqui, portanto, na voz ativa, no modo indicativo. Já vimos aí nas aulas anteriores o presente, o imperfeito, vimos o futuro imperfeito. Hoje vamos ver o tempo do perfeito, certo? Vamos passar aí então as pessoas, obviamente, né? Primeira, segunda e terceira pessoa, singular e plural, todas as quatro conjugações, observando os tipos regulares dos verbos. Vamos lá? Desinências pessoais. Temos aqui as desinências que vocês já conheciam, passamos por ela. Só que em todas as outras lições que nós passamos, trabalhamos aqui o indicativo e o conjuntivo. Havia uma diferença que o tempo do perfeito utiliza exatamente estas desinências aqui. Isti, iti, imus, istis, errunti e erre. Exatamente estas que nós vamos utilizar hoje e exatamente por isso coloquei em letra azul. Vamos lá? Muito bem, vamos passar aqui então pela primeira conjugação. Temos aqui os verbos terminados em are, certo? O verbo que víamos trabalhando é o verbo amo, amas, amare, amavi, amatum, que significa amar. Exatamente de onde veio o nosso verbo amar, né? Nós vamos nos concentrar exatamente onde estou aqui grifando, amavi. Este aqui é a desinência do perfeito, como nós explicamos quando nós fazemos a enunciação do verbo, certo? Então vamos ver como é que está, como é que fica a conjugação deste verbo no perfeito do indicativo. Então temos aqui, seguindo comigo, amaui, amauisti, amauiti, desculpem, amauimus, amauistis, amauerunti, amauere. Vamos lá. Na verdade, a terceira pessoa do plural aqui, ela pode ser feita de duas formas, e isso para as quatro conjugações, certo? Pode ser amauerunti ou amauere. As duas formas são aceitáveis, ou uma ou outra, certo? Ah, professor, eu estou um pouco perdido. O perfeito do indicativo no português, como é mesmo? É o amei, amaste, amou, amamos, amastes e amaram, certo? Assim poderíamos traduzir, por exemplo, este verbo aqui. Eu estou colocando apenas no latim, mas lá no final, como das outras vezes, nós recapitulamos um pouquinho para ver como é que isso também ficou na língua portuguesa. Bom, o que diríamos? Aqui nós temos em azul as desinências pessoais. Só retomando, as desinências pessoais referem-se à pessoa. Eu nem sequer preciso, embora eu tenha colocado aqui, olha, eu, tu, ele, nós, vós, eles. O português, diferente, por exemplo, do inglês, conserva no próprio verbo a desinência pessoal. Então, quando eu digo amaui, somente uma pessoa utiliza esse verbo, é o eu, ninguém mais, certo? Eu nem sequer preciso escrever ego amaui, porque é eu, já está subentendido que está em primeira pessoa. Quando dizemos aí amauiste, já está entendido que é a segunda pessoa. Amauite só pode ser terceira pessoa do singular. Eu jamais poderia chegar a uma pessoa e dizer eu te amo e ao invés de colocar amaui, eu dissesse amauite, porque isso seria a terceira pessoa do singular. É assim que funciona também no português. Mas aí vamos lá, outra coisa. Letra vermelha que nós temos aqui é a desinência do perfeito do indicativo, esse ao, certo? Que está aqui presente
já na enunciação do verbo. Vamos passar a seguir. Segunda conjugação, portanto, chegamos aqui no R, certo? Temos o verbo moneo, mones, monere, monui e monitum. Bom, nós estamos aqui outra vez no perfeito do indicativo, como nós tínhamos falado. Quando nós enunciamos um verbo, certo? Nós enunciamos ele com a primeira pessoa do presente do indicativo, segunda pessoa com o infinitivo e também com a primeira pessoa do perfeito e por último aqui o supino, que nós ainda não passamos por isto, pelo supino, certo? Se possível, chegaremos lá nessa disciplina. Vamos ver como é a conjugação do verbo moneo aqui no perfeito do indicativo. Opa, já vimos aqui algumas diferenças, certo? Vamos lá. Monui, monuisti, monuiti, monuimus, monuistis, monuerunti, monuere. Então, vamos lá. Primeiro já percebemos que não temos aqui nenhuma desinência E, conserva-se apenas o radical do verbo moneo, certo? E não tem nenhuma desinência E, só temos um U aqui como desinência própria do perfeito do indicativo na segunda conjugação, certo? Bom, vamos lá. Aí temos aqui também as desinências pessoais. I, isti, iti, imus, istis, errunti e R, ou R, né? As duas aqui servem. Esse é o verbo exortar, ou seja, exortei, exortastes, exortou, exortamos, exortastes, exortaram. Vamos à terceira conjugação. Terceira conjugação, estamos aqui no R. No caso, no primeiro tipo da terceira conjugação. É o caso do verbo lego, legis, legere, legi e lectum. Bom, aqui nós não temos ainda nenhuma novidade, certo? Nós vamos ver que ainda não temos nenhuma novidade. Esse aqui, que eu acabei de grifar, é o tempo do perfeito, certo? Vamos ver como é que fica o perfeito do indicativo da terceira conjugação. Temos aqui, opa, agora já vimos mais uma alteração. Ixi, professor, será que cada vez que vai passando, na primeira nós tínhamos lá ao, na segunda tínhamos só o U, agora na terceira não tem o U. O que é que vai faltar na quarta? Fiquem tranquilos, tá? Aqui nós temos somente o radical, olha que interessante. Só o radical do verbo lego e aí as desinências pessoais. Não há uma desinência propriamente que se possa dizer ser do perfeito do indicativo, certo? É diferente, como nós vimos, por exemplo, lá no imperfeito tinha uma desinência, a desinência bar, lembra? Ela acontecia em todas as pessoas. Lá no futuro imperfeito não tinha, como aqui também no perfeito do indicativo não tem. Então, nós temos aqui legi, legisti, legiti, legimus, legistis, legerunti, legere, ou seja, as duas formas aqui. Este é o verbo ler. Vamos passar à terceira conjugação mista. Terceira conjugação mista, ainda estamos aqui, esse aqui é o segundo tipo. Nós víamos aqui com o verbo facio, facis, facere e feci. Observe bem que, ao contrário do lego, leghi, aqui nós temos uma mudança no radical, certo? Em relação a facio. É exatamente por isso que o perfeito ele é enunciado junto com o verbo, servo facio, facis, facere e feci. Tem que aparecer, vou repetir, coloca-se a enunciação exatamente dessa forma, porque o radical do perfeito nem sempre é igual ao radical do presente. Então, aqui, olha, nós temos aqui uma diferença
de radical. Em um nós temos fac e no outro nós temos fec. Então vamos ver como fica esta conjugação na terceira mista. Temos aqui o fec, certo? Então vamos proceder à leitura. Já vimos também que não tem nenhuma desinência propriamente que se possa dizer do perfeito do indicativo, certo? Então, nós temos aqui somente as desinências pessoais. Feci, feciste, fecimti, fecimus, fecistis, fecerunti, fecere. Bom, aqui repetindo, terceira pessoa do plural, admite-se as duas formas. Vamos passar à quarta conjugação. Essa explicação está bastante rápida, não? Quarta conjugação, nós temos os verbos em ire. Vamos ver aqui, temos o verbo esquive. Ah, sim, aqui vou ter que fazer uma errata, certo? Temos o verbo esquio, esquis, esquire e esquive. Gente, eu fui reparar agora que eu fui realmente preparar a lição do perfeito do indicativo, eu reparei que estava escrito errado. Nas outras lições, se vocês verem, está faltando esse uzinho aqui, certo? Nas outras lições. Era como se fosse esqui. Eu não sei o que aconteceu na hora que eu digitei e esse U não pegou, o que foi que aconteceu e que ficou. Como eu não estava estudando ainda o perfeito, eu não prestei atenção nisso, né? E quando eu fui escrever o perfeito é que eu percebi, olha, alguma coisa errada aqui, está faltando U, né? Então, ele não é esqui, é só, enfim, aparece lá, mas não vai ter nenhuma implicação aqui. Bom, aí nós temos aqui o verbo como ele é. Deixa eu apagar ali aquele risquinho para ficar o esquio certinho. Então vamos lá. Aqui temos o perfeito do indicativo do verbo esquive. Já perceberam que reapareceu aqui uma desinência que se possa dizer do perfeito do indicativo, que é esta desinência iu, que está exatamente em vermelho, certo? A conjugação conserva aqui também as desinências pessoais, essa aqui nunca muda, pelo que vocês podem acabar de observar, não é? Então vamos lá. Esquivi, esquivisti, esquiviti, esquivimus, esquivistis, esquiverunti, esquivere. Exatamente esta a conjugação do perfeito do indicativo. É mamão com açúcar, bem fácil. Vendo assim é fácil. O mais difícil depois é conjugar os verbos, porque aí vocês vão ver que nem tudo é tão exato assim quanto parece. E vamos ver isso no quadro comparativo. Quadro comparativo. Então, temos aqui o verbo amaui, que nós já vimos. Amaui, amauisti, amauiti, amauimus, amauistis, amauerunti, amauere. Verbo monui, monuisti, monuiti, monuimus, monuistis, monuerunti, monuere. Terceira conjugação, legi, legisti, legiti, legimus, legistis, legerunti ou legere. Terceira mista, feci, fecisti, feciti, fecimus, fecistis, fecerunti, fecere. E temos a quarta conjugação, esquivi, esquivisti, esquiviti, esquivimus, esquivistis, esquiverunti, esquivere. Bem, aí nós tínhamos aqui o verbo enunciado, o verbo amo, amas, amare, amaui, amatum. Bem, nós acabamos de ver aqui o amaui, certo? Esse aqui é no caso, a desinência que é própria da forma do perfeito. Nós víamos aqui substituindo pelo verbo do, das, dare. Quero só fazer uma ressalva que agora que eu fui que eu vim mesmo trabalhar o perfeito do indicativo, é que eu percebi que também aqui havia um erro. O que acontece?
Esse aqui é um quadro que temos um quadro aqui no PowerPoint e do outro lado temos um segundo quadro. Então eu copio de um lado para o outro. Ao copiar, eu deixei errado aqui informações do verbo do que não coincidiam com o verbo dar, tá? Com o verbo do, dare, né? Enfim, pelo que agora, ao trabalhar o perfeito do indicativo, eu percebi que estava enunciado errado. Mas ele não é o único, tem outros errinhos aí. A preocupação na hora estava muito mais lá na forma do presente, e aí, como depois era o mesmo quadro, né? Basicamente, eu entro dentro da mesma lição e não precisei fazer nenhuma observação nestes quadros aí de baixo, então eu não percebi que havia qualquer erro aí. É só quando eu cheguei agora mesmo no perfeito é que eu percebi que havia esse errinho. Não terão, eu acredito que não terá tido nenhuma influência na aprendizagem, porque só tinha sido citada, né? Mas ainda não tínhamos trabalhado nada do perfeito. Por isso acredito que não deve ter cometido aí, ter induzido, né, nenhum erro até o momento. Bom, aí temos aqui o moneu, que acabamos de ver o monui, certo? O monui. Essa aqui é a forma do perfeito. Vínhamos substituindo pelo deleu, certo? E aqui temos a desinência do deleu, no caso, na forma do perfeito, que será deleui, certo? Não sei se há aí alguma alteração em relação ao anterior. Eu sei que eu fiz algumas alterações nesse segundo quadro. Temos aqui o lego, certo? O leg, acabamos de ver o leg. E do outro lado temos o dixi. Aqui sim eu sei que tem uma alteração. Tanto aqui quanto no dictum. Estava dedique escrito aí. Eu não lembro de onde eu teria copiado isso, que eu deixei dedique do outro lado. Mas não é dedique. A forma do supino é dictum, certo? Bom, então agora nós temos dixia. Então há aqui uma alteração, só para poder dizer em relação aos outros quadros comparativos. E aí temos a terceira mista, que seria o fec, agora que acabamos de ver, verbo fec. Vamos substituir pelo capio, no caso cap. Não sei se há alteração em relação ao anterior também. E temos a quarta, o skiwi. Aqui sim tem aquela alteração que nós falamos, porque faltava, era o copiar colar, né? Tinha faltado o lá no anterior e tá difícil de passar esse tracinho aqui. Porque bem nesse canto aparece aqui esse negócio que eu utilizo para riscar, o laser para poder mostrar alguma coisa. Aí para riscar naquele canto é bem difícil. Ah, era o copiar colar, então veio para cá com aquele errinho, faltando o U no skiwi. Aí aqui substituímos pelo o eni. Bom, já fizemos esse quadro comparativo, substituindo aí no presente, no imperfeito e no futuro imperfeito. Agora vamos ver como é que esses quadros da primeira, segunda, terceira e quarta conjugação, como é que esses verbos ficam transferidos agora para o perfeito desses verbos do, deleu, dico, capio e o enio, que na sua forma é o dedi, deleui, dixi, kepi e o eni. Vamos lá? Muito bem, temos aqui então um novo quadro com os verbos já substituídos. Se observarem bem, há algumas alterações. Por exemplo, a primeira conjugação com o verbo do, não há aquelas desinências que nós falamos serem próprias aí da voz do perfeito, né? Desinências do perfeito na primeira conjugação. Então, nem todos os verbos possuem, por exemplo, né? Mas também sabemos que o verbo dare vem ao português como um verbo irregular, o que explica também essa irregularidade aí na primeira conjugação, aliás, aí no verbo dar, no perfeito. Na segunda conjugação, nós não temos mudanças na desinência, no deleui, certo?
mas nas outras também não há sensivelmente mudanças, exceto na quarta conjugação, né? Também temos aqui, há uma ausência da desinência io, como nós tínhamos visto lá no esquive, certo? Vamos fazer a leitura desse verbo para poder depois nós vermos mais algumas informações do caso do latim ao português. Então temos aqui dedi, dediste, dedite, dedimus, dedistes, dederunti, dedere. Segunda conjugação, o verbo deleui, deleuisti, deleuiti, deleuimus, deleuistis, deleuerunti, deleuere. Agora o verbo dico, terceira conjugação. Dixi, dixisti, dixiti, diximus, dixistis, dixerunti ou dixere. No caso, o verbo capio, temos aqui terceira conjugação mista, capi, capisti, capiti, capimus, capistis, caperunti, capere. E temos a quarta conjugação, o verbo venio, temos aqui então venii, venisti, veniti, venimus, venistis, venerunti, venere. Vamos agora adiante. Português, muito bem. Vamos aí observar algumas alterações que alguns verbos, no caso, latinos, no perfeito do indicativo, quais as alterações que eles sofreram na passagem do latim para o português. Primeiro, nós vamos observar aí uma queda no grupo átono ui, do perfeito clássico. Obviamente, vocês já viram que nem todos os verbos tinham. Nós tínhamos lá o caso do verbo amaui, ele tinha essa desinência aqui, esse grupo átono, mas os outros já não tinham. E isso acontece no verbo amare, por exemplo, exceto na primeira e terceira pessoas aí do singular, certo? Bom, vamos lá. Além disso, houve a queda generalizada da desinência pessoal na terceira pessoa do singular. Nós já vamos ver isso também. E desapareceu a forma do R de todos os verbos perfeitos, certo? Então vamos ver como é que isso acontece. Nós temos aqui o latim clássico. Observe bem. É como se... Deixa eu mudar um pouquinho a cor da minha caneta aqui, porque como está ali escrito de vermelho, vou riscar aqui de roxo. Observe bem, houve a queda do grupo átono UI, como eu tinha acabado de dizer, exceto aí na primeira e terceira pessoa. Então, estamos aqui na primeira pessoa, a alteração aqui que houve foi a queda apenas do U, certo? Mas na segunda pessoa, nós já temos a queda do UI. Então, vamos aqui separar esse UI. Na terceira pessoa, lembrando que eu disse que na terceira pessoa do singular houve uma alteração também diferente. O que aconteceu aqui é que, na verdade, só caiu a desinência pessoal. Esse tempo verbal foi o que aconteceu, a diferença mais singular desses casos todos aí. Aí nós temos aqui a primeira pessoa do... Aí tá, todos os outros são iguais, ou seja... Há uma alteração aqui, certo? Por igual, ou seja, a queda do UI. No caso, primeira pessoa do plural, amauimus, amauiste, aqui amauerunt. E, obviamente, como nós acabamos de dizer, caiu de todas as conjugações essa última forma que era terminada em R. Essa desapareceu por completo. Agora, observe bem, se eu pego este verbo aqui, como ele está, e tirando essas desinências, esses grupos átonos que desapareceram do perfeito clássico, isso já no latim vulgar, o que é que eu vou ter aqui? Ao invés de amaui, eu terei amai. Ao invés de amauiste, eu terei amasti. Ao invés de amauite, terei amaui. Amau. Ao invés de amauimus, teremos aqui amamos. Ao invés de amauistes, teremos amastes.
E ao invés de amaverunt, teremos amarunt. Observe bem como é que isso está no latim vulgar. Como é que isto ficou no latim vulgar? Amai, amaste, amau, amamos, amastes, amairunt. É como se esse E tivesse, na verdade, se transformado num I aqui, tá? Nós ainda vamos observar quais as implicações que isso aqui teve, esse latim vulgar, desculpa. Bom, uma pausinha aqui para uma água sempre faz bem, né? Então, olha só como é que isso vem para português. Vem exatamente assim. Agora vamos traçar aqui uma linha demonstrando as diferenças que terão acontecido aí na relação do latim vulgar com o português. Observe bem. Conserva-se a desinência pessoal I, certo? Agora, há uma alteração na desinência da primeira conjugação, que é em A. Nós temos aqui uma mudança para E em português, certo? Então, ao invés de amai, temos um amei. Amai, amei. Note que a diferença é mínima, mas é a forma como depois chega para o português vulgar. O amaste, observe que a única alteração que nós temos aqui do latim vulgar, certo? É a alteração do I, da desinência pessoal, para E, amaste. Embora no português falado, nós mais pronunciamos um I do que um E aqui no final, né? Amaste, amaste, enfim. Aqui nós temos, olha, uma diferença que eu disse bastante generalizada e singular, porque ela é diferente, só acontece aí, que é a queda da terceira pessoa do singular em todos os perfeitos, né? A gente observou que isso já aconteceu em outros casos, lá no presente, lá no imperfeito. Então, é uma coisa muito comum de acontecer aqui na terceira pessoa. E nós temos um ao, que em português chega a ou. Como é, professor, que amau transforma-se em amou? Bom, eu explico. A desinência não, desculpem. O ditongo ao, na passagem para português, e não só na passagem para português, é uma tendência muito comum. Eu deixo isso melhor explicado, esses fenômenos, na linguística românica, porque aqui eu estou dando algumas dicas de latim para português para melhorar o vosso conhecimento diacrônico da língua portuguesa, certo? Mas a disciplina é a língua latina. Isso para conhecer mais, nós tínhamos que observar aí dentro da linguística românica. Esse ao, ele tem uma tendência de transformação para ou em português. E o ou, ele tem uma tendência de se transformar em o. Então, por exemplo, a palavra auro em latim, auro, se transforma em ouro em português, mas as pessoas dizem que tem um anel de ouro, não é? No português vulgar, tem uma outra forma, português coloquial, né? No português coloquial. Mas note-se uma coisa, esse ou que está no português, ele é o no latim. No latim não, desculpa, no espanhol. Eu estou aqui com o latim na cabeça, é porque o latim está ali atrás. Né? Então eu vou repetir, que é para não causar a confusão que eu acabei de causar. Esse ao, no latim, vem a ou em português, mas no espanhol ele passa a o. Por isso que no português auro é ouro e no espanhol é ouro, certo? Então vamos lá observar o resto das desinências, o que é que aconteceu, o resto das pessoas, aliás. Amamos, temos aqui uma mudança de U para O no português, certo? Amamos, mas sensivelmente não é muito grande a diferença. E o amastes, temos aqui uma diferença para E também. Gente, as alterações são mínimas, não? Amairunt, temos aqui o amaram, ou seja, KST, certo? Eu não deveria ter riscado esse T aqui, porque eu vou precisar de mostrar ele.
Eu vou riscar ele por baixo, como eu vinha fazendo. Cai esse T, nós teríamos o que aqui? Amairum, né? Ou seja, esse U, ele se transforma em A no português. E aí o N dá lugar a um M, mas o som é propriamente o mesmo. Bom, agora observe bem como é que isso fica em espanhol. Bom, primeiro vamos lá observar aqui, ó. Amé, amaste, amor, amamos, amastes, amarrón. Teremos aqui esse E. É como se disséssemos assim, professor, desapareceu a desinência pessoal da primeira pessoa no espanhol? Mais ou menos. Ela desapareceu e não. Esse E, na verdade, ele é uma conjunção desse I. Quando nós temos a junção dessas duas vogais, I, ela tem uma tendência de se transformar em E, na passagem aí do latim clássico para o espanhol. Isso também acontece eventualmente em português. Amaste permanece tal e igual ao português, inclusive. Olha aqui o que eu tinha acabado de dizer. Ao em latim passa a ou em espanhol. No português fica em ou. Embora as pessoas dizem amei, amaste, amou. Enfim. Amamos está tal qual no português. As mesmas alterações. Amaste também. E aqui temos um amarrón. Bom, primeiro nós temos algumas diferenças em relação ao português aqui. O runti, ele se transforma em ron. Ou seja, o T caiu também do espanhol, certo? O que eu posso depreender é que, na verdade, esse T já tivesse caído mesmo aqui no latim vulgar, certo? Então, nós teríamos aí um amairum, ou seja, amarron. Vamos aqui agora também observar como é que isso fica, por exemplo, no italiano, não? Olha, amai, amaste, amor, amamo, amaste, amarrono. Então, temos aqui, olha, tal qual o latim vulgar, está até mais próximo do que o português. Amaste, aqui também está igual ao latim vulgar. Amor, olha só, aqui está igual ao espanhol. E não temos aqui também a desinência pessoal. Aí sim, na primeira pessoa, gente, aqui é até bom para poder servir como esclarecimento. Existe uma grande discussão nos estudos clássicos sobre qual língua é mais parecida com o latim clássico ou com o latim, de uma forma geral. Aí, às vezes, aqui o italiano ele é mais parecido, não, é o português, não, é o romeno. Enfim, essa discussão ela nunca vai acabar. O que nós vamos observar é que, eventualmente, nós vamos ter casos em que o português é mais parecido do que as outras línguas. Em outros casos, o italiano vai ser mais parecido. Em outro, o espanhol, em outro, o francês e assim por diante. Né? Em termos de escrita, nós vamos observar que o francês às vezes se parece bem mais. Mas há sempre variações. É difícil, nós teríamos que fazer um estudo de todas as transformações. Imagine, não é só de palavras, né? Não é só da morfologia. Tem questão de sintaxe, tem questões de semântica, são tantas coisas que é humanamente impossível fazer um estudo que se catalogue tudo e diga, olha, esta aqui é a mais parecida com o latim. Imagine. Então, temos aqui a mamo. Nós vamos observar aqui, olha, alterações que houveram aqui em relação ao latim vulgar. Nós não temos aí o S final, houve uma ligeira transformação. O amaste também tem uma queda do S no final, no latim vulgar era amastis. E amarrono, aqui também houve uma alteração, né? Inclusive tendo aparecido mais um O, talvez aí por analogia do anterior, enfim, por assimilação. Assimilação não, está me faltando a palavra que eu quero dizer. Tem um termo que nós utilizamos na etimologia para explicar quando uma palavra ela influencia o surgimento de outra igual, mas me fugiu agora da cabeça. Depois me perguntem isso no grupo de lá que eu vou responder qual é. Aí temos aqui também no francês.
eu já expliquei que a minha leitura de francês, ela inexiste, né? E, mas vou fazer uma tentativa aí, mas ela inexiste. Eu consigo ler alguma coisinha, mas não pronunciar. Esse verbo, embora eu já tinha explicado, embora nós temos um i que aparece aqui, na verdade, a leitura desse I é como se fosse um e, ou seja, um emé, emá, emá, emama, emat, emer. Então, nós temos aqui, olha, se formos observar, há uma mudança em relação ao radical, isso aqui já está óbvio, mas como eu acabei de dizer, embora há o surgimento desse i aqui no meio, a pronúncia, na verdade, é uma só, então, na prática, a alteração ela é mínima. Nós temos a mesma semelhança com o italiano e o latim vulgar, ai, aqui. A segunda pessoa, aqui nós já vamos observar uma alteração ligeiramente maior, porque houve uma queda maior na desinência pessoal, mas um detalhe, se na verdade formos observar, esse S que está aqui grafado, ele não é pronunciado, porque em francês isso aqui é pronunciado Emma, é como se o S não fosse pronunciado. Então, na prática, é como se essa desinência pessoal tivesse desaparecido da língua falada. Aí, aqui sim, nós não temos a desinência pessoal tal qual está ali no italiano, no espanhol e também no português. É como nós dissemos, é uma prova cabal de que lá no latim vulgar já tivesse desaparecido. Do contrário, não teria acontecido, não estaria da mesma forma tal qual está aí nas quatro línguas, né? Aí temos a emame, eu tenho aqui emama, na verdade. Temos um E aqui, mas na verdade a pronúncia desse E é mais parecida com um A, certo? É mais parecida com um A. Não é exatamente igual, certo? Na segunda pessoa do singular, temos aqui também uma ligeira alteração em relação às outras línguas, certo? Porque nós temos a queda do S, do latim vulgar, ficando apenas o tis, aqui transformado em tes. Só que na língua falada, propriamente dita, esse es não é pronunciado. Então, na prática, é como se já tivesse caído, né? E aí é o mesmo que nós vamos ver acontecer exatamente aqui. É como se também isso aqui tivesse desaparecido da desinência pessoal. Então, vejam só, ao mesmo tempo que parece que o francês está mais próximo do latim, lá do latim vulgar, ao mesmo tempo nós vamos ver que há diferenças muito grandes na questão fonética, né? Enfim, aí nós tivemos aqui uma alteração, no caso, no E, né? Talvez isso explica aqui pelo I, de Amairunt, certo? Mas é que fica somente aqui no francês. Dando sequência do latim ao português, nós temos aqui outros exemplos. Nós temos, houve queda do grupo átono paroxítono, exceto na primeira e terceira pessoa do singular, isso aqui será importante para nós entendermos, e aí nós tínhamos o caso, como nós vimos, do amauiste, em que o ui desaparece, ou seja, é um grupo átono paroxítono. E aí teríamos aqui o amaste. Vamos ver como é que isso funciona. A terceira pessoa do singular, na terceira pessoa do singular, na verdade, então, desenvolveu-se por analogia do perfeito em português próprio da primeira conjugação, como nós vimos lá, o amal, certo? Então, passou a entender-se que esse u agora pertencesse à terceira pessoa do singular. Aí nós temos aqui, é o caso desse verbo dediste, dedite, dedimus, dedistes e dederunte e dedere. Bom, eu vou já arriscar esse caso aqui, que nós já sabemos que o dedere desaparece. Aí nós temos aqui queda do grupo
átono, paroxítono. Então, observe bem, vou passar aqui o mouse, tirar todos esses Ds fora, certo? Eu vou destacar aqui, que aqui desse lado, na terceira pessoa do singular, nós temos um caso à parte, então eu já vou riscar isso aqui tudo fora, porque aqui nós temos o desenvolvimento por analogia de um U, certo? Como se pertencesse agora a uma desinência pessoal, que não é interpretada assim como, pelo menos eu nunca vi em nenhum manual interpretado como desinência pessoal, mas como se pertencesse a uma desinência pessoal que indicasse terceira pessoa do singular. Nós vamos ver isso funcionando, pelo menos. Então, temos aqui esta queda do grupo, passando aqui todos. Então, olha só, o que é que eu vou ter agora? Tirando as palavras que eu risquei fora, eu teria aqui dei, deste. Olha só, é o verbo dei, deste. Deu, desenvolvendo esse U, como eu tinha acabado de dizer. Aí temos o dedimos, demos, né? Demos, tal qual o português. Destes, temos o destes. E o dederunt, deram. É que, na verdade, também esse T desapareceu. Aí vamos a mais um caso. Segunda pessoa. Nós temos aqui o debui. Aqui nós tivemos um caso em que o U... peraí, começando por aqui. Riscamos aqui logo o debuere. Eu não falei que verbo é esse, não é? Nós não trabalhamos ele até agora. Debui, debuiste, debuite, debuimos, debuistes e debuerunt. Então, agora veja só. Esse verbo, que vocês já vão conhecer logo, nós vamos tirar aqui o grupo átono, paroxítono. Agora, observe bem. Pegue esse B e transforme em V. Ah, professor, mas como assim? É um fenômeno muito comum na língua portuguesa. Você pega aí vassoura, vassoura, as pessoas têm uma confusão, elas não sabem se é com B, se é com V, qual que é certo. Isso é muito comum acontecer na língua portuguesa. E nós vamos mostrar que, já mostramos em outro exemplo por aí, que isso acontece na passagem do latim para o português em algumas palavras. Então, ao invés de debi, eu teria aqui devi, exatamente o verbo que eu tinha aqui do lado. Mas aí temos mais alterações. Esse debuiste, colocando um V aqui, ou seja, houve essa transformação do B para V. Então, teríamos um deviste, mas observe que esse I aqui também passa a E. Deveste. É o mesmo que acontece, aí eu vou destacar a terceira pessoa do singular. Houve a queda da desinência pessoal e desenvolveu-se a ideia de um U como terceira pessoa do singular. Como desinência de terceira pessoa do singular, aqui para o perfeito. É bom deixar claro isso. Então, temos aqui o debuite, passando a V, temos o deveu. Debimos, teremos o devemos. Debistes, devestes. E, gente, é ruim riscar pelo mouse. E o deberunt, tirando o T também aqui, como todos acontecem, teremos o deveram. Ou seja, a palavra ela está aí, com alguma alteração natural na passagem do latim para o português. Aí temos mais uma palavra aqui. Olha só esta. Eu vou riscar aqui primeiro o legere, certo? Agora vamos tirar aqui todos os Gs. Por que, professor, que o senhor está tirando todos os Gs? Queda do grupo átono paroxítono. Então, nós temos aqui, vou tirar esse I também, aí nós temos a terceira pessoa, ela é um caso à parte, como nós falamos, desenvolve-se o U aqui no lugar, e aí temos o I também fora aqui, enfim. Aqui é que nós vamos ter também uma alteração, olha só, o que eu teria aqui agora? Verbo lei,
ou seja, verbo li. Legiste é o leste. Leste. Como eu tenho aqui, leste. Leste. E o le aqui desenvolve o leu. Lemos, lemos. Lestes, lestes. E, obviamente, novamente, eu toda vez esqueço que esse T, ele cai junto. Houve a queda desse T. Então, temos o lerum, lerão. Mais um verbo, para nós finalizarmos aqui as 4 conjugações do latim. Então, temos o veni, venisti, venite, venimus, venistes e venerunt. Bom, queda do grupo paroxítono, mesmo aí do radical, né? Então, nós temos aqui... Deixa eu colocar aqui já logo o verbo, olha só. Na verdade, houve uma assimilação aqui desse I com o E. Então, nós podemos até riscar isso aqui assim, pegando esse E aqui junto. Na verdade, o risco aqui para trás, certo? É como se Deixa eu colocar direito isso aqui. Terceira pessoa. Vamos fazer assim logo. Bom, vou lá explicar aqui o que é que eu estava... Temos aqui, primeiro, o U passa a haver, todos eles, certo? Por isso nós vamos ter, ao invés de o I, vamos ter vi. Isso aí já explicamos isso logo nas primeiras aulas. Então, eu tenho aqui vi, ou seja, esse E, ele também desaparece. Ficamos aqui com a desinência pessoal. Na verdade, há uma assimilação entre os dois. Aqui nós temos, olha, veste. Mas o que acontece? Professor, mas não é esse I ali que permanece? E em hipótese, aparentemente sim, né? Na verdade, ao cair o N, o E e o I conjugam-se num só. Então, tanto faz pensar essa alteração para lá ou para cá, certo? Viste, viu. Nós temos aqui vimos, vistes e viram. Outra vez o T que eu deixei ali sem riscar. Com isso, nós podemos ver as grandes semelhanças que existem no português, no perfeito do português. Obviamente que alguns verbos podem escapar a estas regras, porque nós vamos ver que verbos mudaram de conjugação, verbos que pertenciam. O próprio verbo dar, por exemplo, que era um verbo regular no latim, no português ele é um verbo irregular. E nós vimos aqui que desenvolve-se uma nova desinência pessoal para o perfeito no português, né? Bom, essas explicações que eu dei aqui também, elas são bastante concisas e obviamente podemos estudar mais isto em outra disciplina, caso vocês interessem. Na disciplina de linguística românica, eu trabalho exatamente só alterações do latim para o português e também as outras línguas românicas, no caso apresentando aí principalmente o espanhol, o italiano e o francês, eventualmente com alguma coisinha no romeno e alguma coisinha também no sardo. Mas nós nos dedicamos muito mais a essas outras 4 línguas românicas. Vamos adiante. O uso do verbo na frase. Nós não podemos terminar essa lição sem isto, né? Nós temos aqui o deleui, deleuiste, deleuite, deleuimus, deleuistes, deleuerunte e deleuere. Continuamos utilizando o agrícola, agricultor, o silua. É o mesmo exemplo, é só para poder mostrar como é que ele estaria aí sendo utilizado nestas frases.
né? O verbo ativo deve concordar com o sujeito em número, já vimos isso. Então, temos aqui agrícola siluan deleuit, estamos utilizando exatamente aqui a terceira pessoa do singular, deleuit. Então, nós temos o agricultor destruiu o bosque, desinência, como nós tínhamos falado, né? Destruiu o bosque. Nominativo singular aqui, traduzido por sujeito. Siluan, acusativo. O bosque, objeto direto. E temos aqui o deleuit. Deleuit é o verbo destruiu, ou seja, terceira pessoa singular, presente o indicativo, concordando exatamente com o sujeito. Agrícola, siluans deleuit, mesmo verbo, terceira pessoa singular. O agricultor destruiu os bosques. Observe bem que agora bosque estava no singular, agora passa a plural. O verbo permanece do mesmo jeito, certo? Então temos aqui nominativo singular, traduzido por sujeito, siluas, acusativo plural, traduzido por objeto direto. Temos aqui agora agricolae, siluan deleuerunt. Observe bem que agora nós passamos para a terceira pessoa do plural, certo? E aí, obviamente, o sujeito também vai mudar para a terceira pessoa do plural. Por quê? Porque o verbo concorda com o sujeito. Então, temos ali os agricultores destruíram o bosque. Não importa se agora siluan é singular. Ele é objeto da oração. Se ele é objeto, ele pode estar do jeito que for necessário. Mas ele não tem que concordar com o verbo. Então, temos aí nominativo plural, acusativo singular, traduzido por sujeito e objeto direto. Obviamente que destruíram, terceira pessoa do plural, no perfeito do indicativo. Agricolae, deleuerunt siluas. Agora temos o siluas no plural. Agrícola continua no plural porque deleuerunt está no plural e o verbo está concordando com o seu sujeito. Então, os agricultores destruíram os bosques. Então, temos aqui nominativo plural, acusativo plural, traduzido por sujeitos e objeto direto. Destruíram é o deleuerunt, aqui no caso, terceira pessoa do plural, no perfeito do indicativo. Bem, pessoal, esta foi a lição sobre o uso, ou, aliás, a conjugação do perfeito do indicativo. Lembrando que nos tempos do indicativo nós ainda temos dois, né, para estudar. É o futuro perfeito e o mais que perfeito.